Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre saúde ocupacional e suporte emergencial à vida. Nosso assunto de hoje é urgências e emergências clínicas, e os tópicos a serem abordados são vertigem, desmaio, convulsões, choque elétrico e engasgo. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar as situações de urgência e emergências clínicas, entender os fatores principais envolvidos nessas situações e compreender a aplicabilidade das técnicas de socorro utilizadas. Primeiro, nós precisamos entender como funciona o nosso cérebro, porque ele está relacionado a diversas atividades aí que vão envolver a questão da avaliação inicial, que é verificar se a vítima está com nível de consciência adequado, em alerta. Para isso, precisamos entender que o cérebro é um órgão muito vascularizado, ou seja, ele possui uma circulação sanguínea intensa e que qualquer comprometimento aí nessa circulação sanguínea a nível cerebral pode acarretar aí uma vertigem, pode gerar um desmaio ou pode até mesmo fazer a vítima perder a consciência. Portanto, a relação de circulação cerebral com as atividades do cérebro tem que estar bem fortalecida aí para a gente prestar um socorro imediato. Numa situação de vertigem, por exemplo, o primeiro indício do nosso corpo é faltar um pouco da circulação a nível cerebral. Então, o que a gente pode fazer nessa situação? Vemos aí uma pessoa que está em processo de desmaio, mas ainda com vertigem, deixando ela sentada, pedindo para que ela coloque a cabeça entre as pernas, a gente pede para que ela faça uma força ao contrário à força da nossa mão. Dessa forma, a gente vai aumentar a circulação cerebral e o fluxo sanguíneo no cérebro, fazendo a pessoa voltar à consciência e evitar aí a próxima situação, que seria um desmaio. Numa situação do desmaio, depois que a gente identificou que a pessoa está respirando e está com batimento cardíaco, a gente pode favorecer o retorno venoso a nível cerebral, elevando os membros inferiores, por exemplo. Dessa forma também o sangue vai voltar ali à circulação cerebral e em pouco tempo essa pessoa pode recobrar aí a sua consciência e voltar a ter uma comunicação para que a gente possa identificar aí o que ocasionou e talvez posteriormente encaminhá-la a um serviço especializado médico. Uma outra situação que pode ser uma urgência, mas pode virar uma emergência, é a crise convulsiva. Nessa situação, a vítima passa por duas fases muito importantes que são conhecidas como a fase tônica e a fase clônica, onde o corpo da vítima sofre uma contração intensa, involuntária, e depois ela passa por um relaxamento intenso também. Na fase de contração intensa, muitas vezes as pessoas querem colocar objetos na boca, pensando que a vítima vai enrolar a língua ou que vai engolir. E quando na verdade o que acontece é que após essa fase de intensa contração, que vem a fase de relaxamento, a língua pode, como fica totalmente relaxada, pode obstruir a passagem da via aérea. Então, o que deve ser feito nessa situação? Na primeira fase, na fase em que a vítima está numa contração intensa, involuntária, a gente não coloca nada na boca, a gente só vai proteger a cabeça, colocando um travesseiro ou evitando que a pessoa bata em superfícies rígidas e que podem ocasionar um trauma craniano. Então, não se coloca a boca, mão na boca, objeto na boca, nada disso na fase de contração intensa. Além disso, nessa fase é preciso afastar objetos móveis que possam estar ali próximos à vítima nessa contração, que podem ocasionar traumas ou fraturas em membros, por exemplo. Após essa fase vem a segunda, que é um relaxamento intenso, e essa é uma fase importante, porque se a língua nessa parte vai obstruir a passagem da via aérea,
essa situação de urgência pode se transformar numa situação de emergência, fazendo com que a vítima entre numa parada respiratória. Então, quando a vítima estiver totalmente relaxada, basta que a gente promova a abertura da via aérea, né, inclinando a cabeça e observando se tem alguma coisa, algum corpo estranho ou algum alimento ali que pode estar ocasionando uma obstrução de via aérea. Caso contrário, basta apenas a gente promover a abertura das vias aéreas e esperar que ela recobre a consciência. Até então, chamar uma equipe especializada para o atendimento ou, após essa vítima recobrar a consciência, encaminhá-la para um serviço especializado, porque exames precisam ser feitos para verificar qual a possível causa aí. Outra situação de urgência e emergência é o choque elétrico. Nessa situação, se a vítima está ligada a uma corrente elétrica, é preciso lembrar que se você encostar na vítima nessa situação, a corrente elétrica vai passar para você com uma intensidade o dobro, muito maior. Então, é preciso identificar um objeto que seja um isolante, né, de eletricidade, como por exemplo madeira, objetos de borracha, e assim você afastar essa corrente elétrica ou afastar a vítima dessa fonte de energia, para só então depois prestar os primeiros socorros. Ou se tiver disponível um quadro elétrico, fazer o desligamento dessa eletricidade. Outra situação de urgência e emergência é a situação do engasgo, né? O que fazer nessa situação? Então, primeiro a gente vai identificar que a vítima vai fazer aquele sinal universal do engasgo, né? Geralmente ela coloca as mãos então no pescoço, demonstrando que está com essa situação, e nessa situação está ausente a tosse. Enquanto estiver presente a tosse, nada deve ser feito, a não ser estimular para que continue tossindo. Então, a partir desse momento, quando eu identifico esse sinal universal, né, da situação do engasgo, eu preciso me posicionar atrás da vítima, colocar uma das minhas pernas entre as pernas da vítima, apoiar todo o meu tronco ali na parte de trás e, utilizando minhas duas mãos, uma mão em formato de punho, eu vou fechar, localizar ali acima da cicatriz umbilical, né? E com a outra mão espalmada fazer a força 3 vezes para dentro e para cima, até que a vítima desengasgue ou que o objeto saia e que ela esteja respirando normalmente. Trouxe mais algumas dicas para que você saiba mais a respeito. Assista ao vídeo instrucional do SAMU sobre o atendimento aí a uma situação de engasgo. E chegamos então ao final de mais uma videoaula sobre saúde ocupacional e suporte emergencial à vida. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima.